Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem cujo tema é: não brinque. Não brinque. Eu não estou querendo dizer que você não possa, nesse momento, sorrir, que você não possa compartilhar alguns vídeos que tragam alegria para as pessoas. Não, gente, isso até faz parte. É até bom, não é? Quando alguém manda um vídeo engraçado para a gente, porque a gente oxigena a mente. É melhor a gente ouvir algumas falas, assistir alguns vídeos, do que outros que só nos adoecem. O que eu quero falar para você não é que você não vá ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. É que você não pode tratar de maneira negligente algumas realidades. Nós temos, né, em nossa região essa expressão: rapaz, tu não brinca com isso, rapaz, tu não brinca com aquilo. Por quê? Porque tem coisas que, se nós brincarmos, nós vamos, não é, nos dar mal. Alguém já disse que quem brinca com fogo se queima. Então tem gente brincando com fogo, e você e eu não podemos brincar com fogo. Você e eu precisamos estar atentos a algumas realidades. Para quê? Para que possamos nos posicionar de maneira correta, para que possamos dar o devido valor a cada momento que estamos vivendo. Eu pergunto a você: você tem levado a sério as oportunidades que Deus tem lhe dado? Você tem levado a sério as chances que você tem tido de ler a palavra de Deus? Me diga uma coisa: ontem você leu quantos versículos da Bíblia? E antes de ontem? Pare para pensar. Você tem se envolvido com as coisas de Deus? Porque lembra que você dizia que não se envolvia porque não tinha o quê? Tempo. Ah, mas é porque eu trabalho demais, é porque eu trabalho e estudo, é porque a situação é assim, assada, cozinhada. Então você arrumava uma série de argumentos para dizer que não se dedicava mais à sua vida espiritual, porque você não tinha tempo. Mas agora eu pergunto a você: o que é que você está fazendo com o seu tempo? Porque agora ele está nas suas mãos. E você, como tem agido? Como tem reagido? Não brinque com certas realidades, pois isso pode trazer consequências danosas para a sua vida e para a vida daqueles que convivem com você. E eu quero falar para você sobre 5 áreas cinco realidades que nós não podemos brincar. Pense comigo aí, são 5, certo? Então, quando você olhar para a sua mão, você vai lembrar: tem 5 áreas que eu não posso brincar, tá certo? Primeira delas: não brinque com Deus. Irmãos, olha, eu gosto de rir, eu gosto de conversar, mas eu não gosto de brincar com Deus, em nenhum aspecto. Em primeiro lugar, eu não gosto de brincar usando o nome de Deus. Sabe por quê, irmãos? O nome de Deus é santo. A palavra do Senhor nos diz, no 3º mandamento, lá no livro do Êxodo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E às vezes nós estamos brincando até com o nome de Deus, outras vezes até brincamos com a pessoa de Deus. E principalmente, gente, muitas vezes nós estamos brincando com a santidade de Deus, e com isso não se brinca. A palavra do Senhor nos diz, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Não brinque com Deus. Deus estabeleceu uma lei chamada lei da semeadura, e ele disse que aquilo que o homem semear, ele colherá, ou historicamente, ou eternamente, ou nas 2 dimensões. Então, não zombe de Deus. Às vezes nós estamos tendo um comportamento, gente, como se Deus não fosse Deus, como se Deus não fosse o Senhor, como se Deus não fosse o soberano, e nós achamos que podemos fazer o que queremos, e não haverá consequências disso. Eu quero dizer para você: todas as minhas ações e as suas ações
todas as minhas atitudes e as suas atitudes terão reflexo em nossas vidas. Sabe, gente, às vezes nós não entendemos que o que nós fazemos é como um bumerangue. Nós não temos muita relação com o bumerangue, porque é uma arma usada lá do outro lado do mundo. E o bumerangue é uma arma que ela é lançada e ele vai e volta. Então eu e você precisamos ter muito cuidado, porque algumas posturas nossas em relação a Deus vão trazer sérios problemas. E quando é que você zomba de Deus? Quando você desobedece a Deus e pensa que as consequências não virão. Eu quero dizer para você, as consequências virão. Não brinque com Deus. Você pode dizer, pastor, mas eu tenho feito isso, aquilo outro, aquela pessoa tem feito isso, aquilo outro, e não tem acontecido nada. Eu digo a você, quem disse a você? Só aquela pessoa sabe como é que está a alma dela. Só aquela pessoa sabe como é que está a vida dela, a família dela. Só aquela pessoa sabe a realidade acerca dela mesma. Não brinque. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você plantar sementes da maldade, eu quero dizer para você, a sua conta vai chegar. Não pense que você vai enganar o tempo todo, não pense que você vai usurpar o tempo todo, não pense que você vai desviar dinheiro o tempo todo, não pense que você é a pessoa mais sábia do mundo, que consegue driblar Deus. Você está enganado. Você não consegue driblar Deus. A sua conta vai chegar, a minha conta vai chegar. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Na versão da linguagem de hoje diz assim: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se você planta milho, vai colher milho. Se você planta maldade, você vai colher a maldade. Não negligencie esse princípio. Então, em primeiro lugar, com quem não se brinca? Com Deus. Diga assim: não devo brincar com Deus. Segundo lugar, não brinque com o diabo. Sabe, meus irmãos, às vezes nós pensamos que podemos brincar com o inimigo. Não brinque com o diabo. Por quê? Porque ele não presta. Ele odeia você. O diabo não dá nada, ele troca. E quando você lida com o diabo como se ele não existisse, ou como se você pudesse fazer o que faz e as consequências não virão, é um engano. Não brinque com o diabo. O Senhor Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, referindo-se ao diabo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não brinque com o diabo, porque ele não quer outra coisa senão roubar, matar e destruir. E é por isso, gente, que muitos de nós temos perdido algumas coisas, porque estamos brincando com o diabo. Estamos achando que ele não existe, ou achando que ele é um mito, ou achando que nós somos tão inteligentes que não vamos cair nas armadilhas dele. Não brinque. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 2, versículo 11, diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo sabia que o diabo existia e que ele tinha propósitos. E ele diz aos coríntios: olha, não podemos ignorar os desígnios do diabo. Lembram dos 3 desígnios do diabo? Roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer com você. É isso que ele quer fazer comigo. É isso que ele quer fazer na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Não brinque com o diabo. Queira distância dele. Resista-o. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Certa vez o diabo vinha em direção a Jesus. Jesus disse: olha, aí vem o príncipe deste mundo, com o qual eu não tenho parte alguma. Não queira negócio com o inimigo. Não queira acordo com o inimigo. Não brinque com o diabo. Em terceiro lugar, não brinque com o pecado. Irmãos, o pecado é a realidade mais danosa da história da humanidade. O pecado, ele pode nos separar de Deus. Paulo fala sobre tribulação, angústia, perseguição, doenças, principados, potestades, e Paulo diz: olha, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus, nada. Agora, a palavra do Senhor também nos diz que o pecado cria separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós não podemos brincar com o pecado, nem brincar de pecar. Pecar é desobedecer à lei de Deus. Romanos 6, 23 diz assim: porque, preste atenção, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Se eu e vocês estivermos pecando, nós vamos receber como salário a morte. Então, não brinque com isso. Não trate o pecado como defeito. Gente, defeito é defeito. Erro é erro. Pecado é pecado. Às vezes nós estamos trocando essas palavras. Não, irmãos. Não podemos mudar a palavra. A palavra é pecado, e pecar é desobedecer à lei de Deus. Pecar é ir em oposição ao propósito de Deus. Não brinque com o pecado, porque o seu salário vai chegar. E é por isso, irmãos, que o mundo está como está. Algumas pessoas dizem assim: mas Deus não existe, porque se Deus existisse, o mundo não estaria como está. Mas o mundo está como está, exatamente, irmãos, porque o homem está longe de Deus. O homem pecou, o homem tem pecado, e é por isso que a desgraça tem tomado conta da humanidade. Se Adão não tivesse pecado, o mundo não estaria como está. Mas Adão pecou, Eva pecou, seus descendentes pecaram, nós pecamos, e as consequências estão chegando, a conta está chegando, porque o salário do pecado é a morte. Então não brinque com o pecado. Não brinque. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, como é que nós viveremos no pecado, se para ele já morremos? Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo é bem claro para com os irmãos de Roma, e isso chegou até nós, irmãos. O pecado é algo que não pode mais fazer parte da minha vida e da sua vida. O pecado é motivo de tristeza. Eu costumo ensinar o seguinte: você quer saber quando uma pessoa é de Deus ou não é de Deus? Observe como ela fala do pecado. Quem é de Deus, irmãos, fala do pecado com tristeza, com vergonha. Quando nós que somos homens e mulheres de Deus, pecamos, nós ficamos envergonhados, porque sabemos que desobedecemos a Deus. Mas como uma pessoa que não teme a Deus, irmãos, peca, ela conta piada do pecado, ela divulga o pecado como se fosse uma glória. Já viu aquelas pessoas que quando cometem um erro, dizem assim: rapaz, olha, eu tomei uma que caí. Olha só, o cara está se orgulhando de ter caído no chão bêbado. O outro diz assim: olha, fiz um negócio com Beltrano e passei a perna nele. Está vendo? Eu é que sou desenrolado. Não, você é um tolo. Você é um tolo. Por quê? Porque vai chegar a conta. O salário do pecado é a morte. Não brinque com Deus. Não brinque com o diabo, não brinque com o pecado.